completo em minha carne o que faltou à paixão de Cristo, nos diz São Paulo aos Colossenses. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um acontecimento do passado, mas ela continua viva na Igreja e se prolonga na vida dos santos. Como ensina São Paulo, completo em mim o que faltou à paixão de Cristo, não porque a cruz seja perfeita, mas porque Cristo quis nos associar a ela. Com Cristo cravado estou na cruz, nos diz São Paulo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Por isso, neste domingo de Ramos, em que entramos na Semana Santa, quero apresentar a todos vocês 3 grandes santos que se associaram de modo especial a esta cruz de Cristo, como deve ser cada um de nós. A doutrina da cruz é loucura para alguns, escândalo para os outros, mas para nós que somos de Cristo, a cruz é salvação. Todos nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida e nossa esperança de ressurreição. Por isso, apresento hoje para vocês 3 santos que nos chamam muita atenção nesta associação à cruz de Cristo. Primeiro, São Francisco de Assis, em que temos a paixão contemplada. Segundo, Santo Padre Pio de Pietrelcina, que tem a paixão vivida como vítima. E terceiro, São Damião de Molokai, um sacerdote que adentrou a ilha de Molokai, no Havaí, chamada de Ilha Maldita, para cuidar dos leprosos. E viveu essa paixão, não só cuidando dos leprosos, mas também tornando-se leproso com os leprosos. Meditemos a paixão contemplada de São Francisco. Ele não apenas meditava a paixão, ele contemplava, chorava e vivia. Foi marcante o fato dele sair gritando: o amor não é amado, porque ele via um mundo indiferente à cruz. E um momento decisivo, lá no Monte Alverne, ele vai fazer oração e, visitado por um anjo em êxtase, como ocorria muitas vezes, ele recebeu em seu corpo as chagas de Cristo, mãos, pés e lado, e ele se tornou um crucificado vivo. Contemplou e vivenciou as chagas do próprio Jesus. Repete aquilo que São Paulo dizia: trago em mim os estigmas de Cristo. E ele trouxe, colocados pelo próprio Deus. A paixão, meus irmãos, começa na contemplação. Precisamos contemplá-la, olhar para Jesus de cabeça baixa, direcionando-se para nós e dizendo: estou aqui por ti. Esse sangue é por ti. Esta dor é por causa dos teus pecados. Por isso, ao contemplar a cruz, nosso movimento não é apenas de pena, porque isso passa, mas deve ser um movimento interior de amor. Amor com amor se paga, já dizia Santo Agostinho. E sem esse amor, a cruz vira apenas uma teoria. O sofrimento perde sentido e a fé se esfria. Quantos e quantos hoje banalizam a paixão de Cristo? Tem apenas como acontecimento do passado,
as sexta-feiras apenas como mais o início de um feriadão para sair, se divertir. A paixão de Cristo como um fato da história, mas que não se encarna na nossa realidade, que não toca na nossa vida de hoje. São Francisco tinha o crucifixo como o seu livro. E antes de morrer, ele pede que o deitem no chão e pede também: dê-me o livro, o meu livro. E qual era o livro que Francisco pedia? Era o crucifixo. Era diante deste livro que ele aprendia o amor verdadeiro. Foi diante do livro, que é um crucifixo, que ele, contemplando, se uniu à paixão de Cristo. Por isso, olhando Francisco, aprendamos dele este amor pela cruz. Aprendamos a contemplar a cruz, o exercício da via sacra, o olhar sempre o nosso crucifixo em nossa casa, contemplar o coração de Jesus transpassado pela lança, rodeado de espinhos, mas encoberto com o fogo do amor. É desta forma que contemplaremos a paixão. Um segundo santo que nos chama a atenção neste grande mistério da paixão é o Santo Padre Pio. Tão novo, tão recente, morreu em 1968, um santo da nossa época, e que Cristo quis que ficasse na nossa época para nos mostrar em um mundo coberto de tanta tecnologia, de tantos progressos humanos, mas um mundo esquecido de Deus, um mundo que abomina a cruz. E Padre Pio, 50 anos, carregando as chagas. Mas não eram apenas sinais. Aquelas chagas eram realidades. Era a própria realidade de Padre Pio. Viveu a paixão de Cristo de forma mística, concreta e contínua. Como verdadeira vítima de um sacrifício que ele oferecia, unindo-se a Cristo pela salvação das almas. E Padre Pio é um exemplo de união com Cristo como vítima contínua que encontrava seu momento máximo na hora da Santa Missa. Durante 50 anos, sofria dores intensas, sangrava continuamente, mas o mais impressionante é que quando ele celebrava a missa, a Santa Missa para ele não era apenas um ato litúrgico, mas era uma vivência. Ele vivia a missa e no seu próprio corpo, unindo-se ao Calvário, verdadeiro sacrifício. Muitos diziam que assistir à missa do Padre Pio era ver a paixão acontecer, porque Padre Pio era ali verdadeiramente um sacerdote e uma vítima unido à vítima divina, que é Jesus no altar. O demônio o tentava, o perturbava, porque o demônio odeia a cruz, mas foi exatamente pela cruz e pelas chagas que Padre Pio tinha vitórias sobre o demônio. Não existe vitória sobre o mal sem a cruz. Não existe vitória verdadeira e paz verdadeira sem o sacrifício. E aquela cruz de Padre Pio não era apenas física, era moral, rejeição, calúnias, ciladas, injustiças, perseguições. Padre Pio sofreu, inclusive de falsos irmãos. Mas é assim que se une a nosso Senhor. O sofrimento tem valor quando unido ao sofrimento de Cristo. Sem isto, ele vira revolta, gera desespero. Com Cristo, o sofrimento salva, santifica,
transforma. Hoje, quantas vezes somos tentados à revolta diante de tantos sofrimentos? Quantas vezes se rejeita a cruz? Quantas vezes não dão o sentido espiritual a cada contrariedade? E Padre Pio dizia: ofereça tudo, 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 tudo. Ofereçamos nossas dores físicas, nossas dores morais, nossos problemas pessoais. Ofereçamos tudo unindo nossos sofrimentos à missa e digamos diariamente: Jesus, eu uno tudo isto à tua cruz. Ó Jesus, é por vosso amor. Um terceiro exemplo de um santo que viveu a cruz foi o santo São Damião de Molokai, um sacerdote que, vendo o abandono dos leprosos naquela ilha que era considerada a ilha maldita, ele se coloca à disposição da igreja para ir salvar as almas, sabendo que quem entrava naquela ilha não poderia mais sair, seria abandonado por todos, seria rejeitado, excluído. E assim ele fez. Com Cristo cravado estou na cruz. Ele foi. Lá encontra leprosos abandonados, com vida dissoluta, sem sacramentos, vivendo a grande miséria física e moral. E lá ele vai cuidar, como um bom samaritano, das feridas daquele povo, dar novo sentido à vida, acertar a vida dos que estavam ali, uni-los em matrimônio, aqueles que estavam em vida dissoluta, prega, ensina e, sobretudo, como ele mesmo diz, reza. Falando sobre seus sofrimentos, ele dizia: seria impossível para mim se não houvesse Eucaristia, se não houvesse o sacrifício do Calvário no altar. Por isso, fortalecido pela Eucaristia, ele ia ao encontro dos irmãos, até chegar ao ponto de não aceitarem mais que ele fosse à capital, inclusive pegar mantimentos, víveres, remédios, nem para se confessar, nada, fica lá. E ele cuidava de todos, curava as feridas, enterrava os mortos dignamente, atendia confissões, dava dignidade àqueles leprosos abandonados. Até que um dia ele, na pregação, disse: nós, os leprosos. E todos entenderam que ele também tinha pegado a lepra, que era considerada naquela época uma doença maldita. E foi até quando souberam de sua lepra, os que estavam fora faziam mau juízo dele, porque a lepra era considerada uma doença, uma espécie de DST, e ele foi, inclusive, caluniado por causa disso. Nós, os leprosos. Ele não só ajudou os crucificados, mas ele se tornou um deles. Com Cristo cravado estou, e vou lá carregar a cruz dos meus irmãos que sofrem. A paixão de Cristo continua neles. Como diz o Evangelho, o que fizestes ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizestes. Hoje podemos encontrar tantas pessoas sofrendo, abandonadas, maltratadas, feridas, esquecidas, ignoradas, feridas no corpo, feridas na alma. E nossa sociedade é tão indiferente aos sofrimentos dos outros e se preocupa cada vez mais consigo mesma.
Por isso, os que são de Cristo veem naquele que sofre o Cristo que sofre. E contemplar a paixão de Cristo é ir ao encontro do Cristo que está sofrendo, carregando uma cruz e crucificado no dia a dia. É sairmos do comodismo e como estarmos prontos a cuidar dos nossos irmãos. 3 santos nos chamam a atenção e mostram o caminho completo. Contemplando a cruz como São Francisco, vivendo a cruz como Santo Padre Pio, ou levando a cruz do próximo como São Damião. Sem um desses, a vida cristã fica incompleta. A cruz que Deus permite é medida para nós. A paixão de Cristo não terminou no Calvário, ela continua no coração daquele que reza, no corpo que sofre, no irmão que precisa. Os santos nos mostram que não há cristianismo sem cruz. E quantas perseguições sofremos hoje? E aqui está o ponto decisivo. Não basta admirar a cruz de Cristo, é preciso participar de sua paixão. Por isso que essa Semana Santa seja uma semana em que não apenas revivemos liturgicamente fatos do passado, mas que a paixão de Cristo seja por nós também contemplada, vivida e cuidada na caridade para com o próximo. Amém.